Bom, pessoal, dando prosseguimento às oxidações na química orgânica, né? Vamos continuar. Hoje começando com as oxidações dos álcoois, tá? Localizamos aí, então. Sim, bora, professor. Vamos lá, então. Página 473, oxidação dos álcoois. Vamos lá? Bom, oxidação de álcool, né? Nós estamos trabalhando semana passada as reações de oxidação e nós vimos as oxidação dos alcenos, certo? Vocês conseguem me dizer quais são os 3 tipos de oxidação de alcenos que existem? Pelo menos as 3 químicas, né? Branda, ozonólise e clivagem. Branda, ozonólise e enérgica, vocês falaram aí, perfeito, né? Então, para a oxidação de alcenos, né? Evidentemente que existem outros tipos de oxidação, a gente vai ver mais uma hoje. As 3 principais, quando se fala em oxidações de alcenos com agentes oxidantes, no caso, trabalhados na aula passada. Alguém se recorda dos agentes oxidantes utilizados? Ou seja, aquele composto inorgânico que realmente libera o tal oxigênio nascente ou atômico no meio? Quais são os 2 principais agentes oxidantes? Eles vão voltar aqui para as oxidações de álcoois. KMNO4? KMNO4, permanganato de potássio, né, que é bem utilizado, e tem também o K2CR2O7, que é o dicromato de potássio, né? Esses 2 são os mais utilizados, ok? Então vamos começar, relembrando aqui, né, os 2 agentes oxidantes que vocês acabaram de citar, o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, certo? Mas a gente sabe que existem 3 tipos de álcoois, né, em relação ao tipo a quem a hidroxila está ligada. Nós temos um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. O que iria ser um álcool primário, pessoal? Nenhuma hidroxila? Uma hidroxila? Aí seria um monoálcool. Só tem uma hidroxila monoálcool. Tem 2 hidroxilas de álcool, mais de 2 hidroxilas, um poliálcool, né? Por aí vai. O que seria um álcool primário? Tem a ver com carbono. Que faz ligação com carbono primário? Faz ligação com carbono primário, certo? Um álcool primário é aquele que se liga a um carbono primário, perfeito. Evidentemente que um álcool secundário é aquele que se liga a um carbono secundário, e o álcool terciário é aquele que se liga a um carbono terciário. Então, a gente precisa diferenciar esses 3 tipos de álcool, sendo que aqui no primário ainda tem uma pequena subdivisão, certo? Para a gente poder entender a oxidação de álcool. Começando pela oxidação dos chamados álcools primários. E aqui nós temos um bom exemplo deles. Aliás, o álcool primário mais conhecido aqui no país, né? Dirá no mundo. Alguém sabe o nome dessa estrutura, desse composto? Etanol? Etanol, perfeito. Para fechar, hein? Nome usual do etanol. Tá perfeito o etanol. Os caras perguntassem o nome usual. Nome usual do etanol. Como? Álcool etílico. Álcool etílico, perfeito. Então, olha só. Oxidação, começando pelo álcool primário, e vamos começar pelo etanol ou álcool etílico, tá? Como é que você vai fazer essa oxidação? Bom, primeiramente, você precisa do chamado oxigênio atômico ou nascente. Da onde é que vem isso aqui no meio? Do permanganato de potássio ou do dicromato de potássio, lembrando sempre em meio ácido, tá? Só para não preencher a tela, que a equação ficaria enorme, né? Até uma maneira de você representar. Você pode colocar dessa maneira aqui, o oxigênio nascente em cima da seta, tá? Então, o que vai acontecer com o meu álcool primário quando ele sofrer oxidação? Lembrando que é um álcool primário que tem hidroxila ligada a carbono primário, certo? Que é carbono que só liga apenas um único outro átomo de carbono. Ele vai simplesmente se transformar nisso daqui, ó. Que função é essa, pessoal? O nome da função? Cetona? Não. Parente da cetona, mas não é. Aldeído? Aldeído, né? Aqui nós temos um aldeído, ó. Carbonila de aldeído, né? Uma aldoxila, né? Carbonila de aldeído. Bom, o álcool primário se transformou no aldeído, mas vamos simplificar isso aqui melhor. Vamos pegar a estrutura do álcool primário que nós temos aqui, ó, e colocar dessa maneira, tá? É a mesma estrutura anterior, só que a gente coloca aqui um pouquinho mais aberta na forma estrutural. Nós temos a hidróxido ligada a carbono primário, e nós temos 2 hidrogênios marcados aqui, certo? E mais o oxigênio do meu álcool, tá? Olha só agora sobre a seta de reação. Oxigênio nascente e houve a liberação de quê, pessoal? Essa seta aqui embaixo dizendo. Houve a liberação de água, tá? Porque ele perdeu 2 hidrogênios do seu álcool, né? Mais o oxigênio nascente que foi utilizado para retirar esses 2 tipos de hidrogênio que eu tenho aqui.
restando só esse oxigênio e o carbono. Então, essa parte do álcool se transformou nisso daqui, ó. Transformou em aldeído, tá? Você pegou o seu álcool primário, no caso o etanol, oxidou permanganato de cromato em meio ácido e outra transformação em aldeído. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa transformação que aconteceu aqui? Alguma dúvida? Sim. Beleza, então. Então, se o cara te falar oxidação de álcool primário, olha só. A primeira parte da oxidação pega o seu álcool primário e transforma ele em aldeído. Pessoal, era o etanol, né? Se transformou em nome do composto agora. Aldeído. É o aldeído. Como é o nome desse aldeído? Etanol. Etanol. Isso, lembra das regras da nomenclatura da química orgânica. Prefixo, número de carbonos. Infixo, tipo de ligação entre os carbonos. E o final da função. Então, etanol, né? Ó, o nosso etanol oxidou-se a etanol. Só que essa oxidação, se você não parar ela continua, tá? Ela é muito rápida. O aldeído formado também sofre oxidação. Os mesmos processos do meio, ainda com permanganato de cromato atuando em cima disso daqui, o seu aldeído é oxidado a essa outra função. Que função é essa aqui, pessoal? Função. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico, perfeito. O nome do ácido carboxílico? Etanóico. Ácido etanóico. Ácido etanóico. Evidentemente, já até sabem a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Já, o nome usual. Acético. Exatamente. Como é que é? Já falaram, o nome usual dele é? Alguém falou aí. Acético. Acético, perfeito. Olha lá, o seu ácido etanóico, muito mais conhecido usualmente como ácido acético, costuma cair com esse nome, inclusive. Então, olha só o que aconteceu aqui. Da oxidação de um álcool primário do etanol, notem que eu não comecei pelo metanol. O metanol a gente vai falar daqui a pouco, né? A oxidação do álcool primário, né, mais conhecido, o etanol, é oxidado parcialmente a aldeído e esse aldeído é oxidado a ácido carboxílico. Então, eu tenho que tomar cuidado com a pergunta do cara, certo? Se ele perguntar para você oxidação parcial de um álcool primário, ó, oxidação parcial de um álcool primário, está aqui o etanol, permanganato a 50 graus Celsius, ele se transforma em aldeído. Isso aqui é chamado de oxidação parcial do álcool primário. Se é o etanol, que foi dado como exemplo, o etanol se oxidou a etanol. Então, vendo essa setinha aqui em cima, apontada para cima, alguém sabe o que significa isso? Produto? Essa setinha apontada para cima aqui, ó. Tudo isso aqui é um produto, né? Mas essa setinha apontada para cima, quando ela aparece, né, numa equação... Oxidação? Não significa que o seu composto é extremamente volátil, né? Ou ele não fica no meio, né? Ele simplesmente vai embora, tá? Então, olha só, o etanol oxida-se parcialmente a etanol. Só que o etanol é rapidamente convertido em outra coisa. Então, você tem que retirar ele do processo, né, através de um outro processo químico, que não nos interessa aqui no momento, para você parar a reação aqui. Porque, senão, ele vai oxidar o quê? A ácido carboxílico. Então, a oxidação parcial de um álcool primário produz aldeído. O nosso exemplo era o etanol, a oxidação parcial dele produz etanol. Se o cara perguntar só a oxidação parcial, você vai parar no aldeído. Agora, se ele perguntar a oxidação total do seu álcool primário, no caso aqui o etanol, olha lá, de cromato de potássio a 20 graus Celsius, certo? O etanol vai ser oxidado diretamente a ácido carboxílico. O etanol vira ácido carboxílico, vira ácido etanóico. É chamada a oxidação total desse álcool primário. Então, nós temos aqui a oxidação total. Pessoal, a oxidação completa é essa. Se o cara te pedir a oxidação do álcool primário, começando pelo etanol, você vai fazer essa sequência inteira aqui. Se ele perguntar só a oxidação parcial, você vai pegar o álcool e simplesmente levá-lo a aldeído. Se ele falar oxidação total, você vai do álcool diretamente para o ácido carboxílico. Tudo bem? Perguntas? Não. Tudo tranquilo? Sim. Beleza, então. Que é importante se o cara te perguntar lá na hora o que ele está querendo saber de você, na verdade, certo? Então, tem que prestar muita atenção na pergunta, tá? Se ele falar oxidação parcial, você vai trabalhar só colocando, transformando o seu álcool diretamente para aldeído e parar por aqui. Se ele falar oxidação total, você vai do álcool ao ácido carboxílico. Se ele simplesmente falar oxidação e as etapas,
Você vai por essa equação aqui de cima. O álcool primário passando pelo aldeído, chegando ao ácido carboxílico. Ok, então? Próximo slide. Azedamento do vinho. Né? Alguém já viu o vinho azedar? Né? Ele se estraga se você trabalhar ele se você deixar ele por muito tempo aberto, acontece a chamada oxidação, certo? E a gente chama de azedamento do vinho. Como é que isso acontece na verdade? Né? O álcool presente nas bebidas alcoólicas, no caso do vinho, é o etanol. Né? Se você oxida ele simplesmente com o oxigênio do ar, lá, não utilizei o oxigênio atômico nascente, não foi aquela reação do permanganato de cromato. A simples presença do oxigênio do ar, né, o oxigênio molecular, o O2, transforma ele em vinagre, transforma ele em ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. Né? O vinagre significa azedo, vem de aceto, de azedar, justamente por essa palavra latina aqui. E o ácido acético, na verdade, é uma solução aquosa de 3 a 5% desse composto em água. Tá? Geralmente costuma se perguntar como é que acontece o azedamento do vinho, a oxidação do vinho ou de qualquer outra bebida alcoólica. Vamos colocar do vinho, que é o mais clássico. Ele vai te pedir essa equação aqui. Ó. Você vai pegar o álcool presente na bebida alcoólica, que é o etanol. A oxidação dele acontece na presença do oxigênio atmosférico, mesmo no O2. Ele vai se transformar em ácido acético vinagre, liberando água no meio. Para mostrar que é uma reação de oxidação, aqui nós temos, literalmente, só um pouquinho, deu uma travada, voltou. Nós temos aqui ó, a oxidação do átomo de carbono do etanol, saindo de -1 e indo para +3 no seu ácido carboxílico. Tudo bem, pessoal? É a mesma reação que a gente viu, mas notem. Aqui, se ele falar o azedamento do vinho, que é um processo natural, você vai trabalhar com O2. Tudo certo? Alguma pergunta? Sim, de boa. Tudo certo. De boa, então, certo. Então, é só tomar cuidado. A oxidação de álcool é aquilo que a gente viu, de cromato e permanganato. Se ele falar sobre azedamento do vinho, como já perguntou, você não vai usar permanganato nem de cromato. É o oxigênio simplesmente presente na atmosfera. Ele vai fazer esse processo aqui, tá? Bom, dando prosseguimento aqui, então. Próximo slide. Tem que dar uma travada aqui agora. Para voltar. Olha só. Já ouviram falar no bafômetro ou etilômetro? E para que ele serve? Para ver se você está bêbado. Exatamente. Nas blitz, né, da polícia, né? Se o cara suspeitar que você está alcoolizado, você não é obrigado, mas será convidado a fazer o teste do bafômetro ou etilômetro, como ele é chamado. E nada mais é, nos bafômetros mais antigos, que uma reação química que a gente acabou de ver, que é a oxidação do álcool, que vai acontecer por mudança de cor. Então, para isso, vamos prestar atenção agora nesse videozinho que vai aparecer aqui do lado, tá, pessoal? Tá tudo travando hoje. Ver se eu consigo destravar. Agora vai. Tá passando o vídeo aí para vocês? Sim. Então, olha só. De cromato de potássio e ácido sulfúrico, tá? O cara tá colocando tudo numa proveta e agora ele vai colocar num tubo de ensaio, aliás, ele vai pegar etanol. Tá? Misturou os dois e simplesmente vai promover a agitação do frasco, certo? Um pouco de aquecimento para acelerar a reação. E ela está se repetindo novamente para ver o que aconteceu, tá? Agitação novamente, aquecimento. E houve a mudança de coloração do meio, certo? Notem que era uma cor alaranjada e agora procura uma cor mais esverdeada. Ele se transformou em etanol e sulfato de crômio, que dá literalmente essa cor aqui. Beleza?
teste do bafômetro ou etilômetro, nas blitz, o que é que vai acontecer? Né? Você é parado por um policial ou autoridade que estiver presente, o motorista suspeito é convidado, você pode recusar, você não pode pôr provas contra você, a soprar nesse equipamento aqui, certo? Ele vai dar uma marcação, mas na verdade o que acontece lá dentro, nos bafômetros mais antigos, é aquela reação química que a gente acabou de ver, do etanol em presença de dicromato de potássio em meio ácido. Você assopra e nota que a coloração laranja passa para uma coloração esverdeada, beleza? E a equação química utilizada é essa daqui de baixo, ó, essa que aparece aqui, extremamente grande, né? O cara não vai pedir nunca numa prova para você fazer isso, mas o que ele pode fazer é fornecer esses dados e você fazer o balanceamento total da equação, mas é a oxidação do etanol, que de incolor, ao reagir com ácido sulfúrico e de cromato de potássio, ou seja, agente oxidante em meio ácido, ele pega uma coloração verde, né? E o seu sulfato de potássio formado em incolor interfere no meio. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que aconteceu? Sim. Beleza? Sim, Ok. Importante isso, que se o cara te perguntar, né, uma aplicação prática, né, da reação de oxidação de um álcool primário, no caso o etanol, você pode falar que é utilizado hoje nos testes do bafômetro ou etilômetro. Modernamente, né, existe um sistema mais eletrônico de fazer, já não passa por essa reação química, né? O processo é outro utilizado, mas ele vai te dar a graduação alcoólica que você tem. Uma pergunta, vocês sabem qual é o limite máximo permitido de quantidade de álcool no sangue se você for parado numa blitz? Não. Não. Antigamente existia um limite, certo? Até tantas miligramas, né, por litro de sangue, você era liberado. Hoje em dia, com a nova legislação de trânsito, se você acusar que você bebeu, você usou bebida alcoólica, né, você fez fruto de bebida alcoólica, você automaticamente já vai ser autuado, né, não tem desculpa mais. Então a tolerância é mínima. Tá? Ah, mas eu só aprovei alguma coisa, nem tô, não interessa, você vai ser autuado pela polícia. Ok, então, sem problemas, podemos avançar? sim. Vamos lá, então. Próximo slide. Atenção, pessoal. Oxidação do metanol, certo? O metanol também é um álcool primário, mas é o álcool primário mais simples que existe. Olha lá, tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono isolado, tá? Então, não deixa de ser um álcool primário. Mas o que vai acontecer na oxidação do metanol? Ela vai acontecer em 3 etapas. Tá? Então, prestar atenção se o cara te pedir a oxidação do metanol, que também é um álcool primário, para ver o que é que vai acontecer. Então, na etapa 1, você vai pegar o seu metanol, reagir com o oxigênio atômico nascente, né, lá, no caso de cromato de potássio em meio ácido, né, que vai te fornecer o oxigênio nascente, ele vai ser oxidado ao aldeído, normal, como a gente fez, a gente conhece até agora. Oxidação parcial de um álcool primário, oxidação ao aldeído, certo? Segunda etapa, você vai pegar esse aldeído, fazer a sua oxidação, e ele vai se transformar nesse ácido carboxílico aqui, ó, certo? Que é o ácido metanóico. Só que a etapa não para por aqui. Alguém sabe o nome usual do ácido metanóico? Metílico? Não. Lembra que o etanóico é o acético, o metanóico é qual? Fórmico. Fórmico, né? Fórmico, muito bem. Bom, etapa 3. A oxidação, né, do ácido carboxílico continua, ela não para. Ele é oxidado novamente, né? Porque esse meio reacional permanece, ele se transforma nisso daqui. Alguém sabe o que é isso daqui? A gente já viu na aula anterior. Ó, C dupla O, mas eu tenho 2 hidroxilas ligadas no carbono. Isso aqui é orgânico? Não. Não, né? Quem que é esse cara aqui? O carbono? Toda essa estrutura. É ácido carbônico? É o ácido carbônico, né? Toda essa estrutura aqui é o ácido carbônico, né? H2CO3. Mas o que acontece com o ácido carbônico quando ele se forma? Ele oxida, não oxida? Não chega a oxidar. O que acontece com o ácido carbônico quando ele se Não forma? é o que forma gás carbônico, água? Exatamente. O ácido carbônico se decompõe em gás carbônico e água. Atenção, se houver a formação de ácido carbônico no meio, ele se decompõe em ácido carbônico e água. Então, especial atenção à oxidação do metanol, tá? Se ele falar oxidação parcial,
vai oxidar aldeído. O metanol vira metanal. Mas é muito difícil você parar por aqui, porque todas as etapas seguintes acontecem. A reação é muito rápida. A oxidação total do metanol vai te fornecer o ácido carbônico. Se decompõe, na verdade, em CO2 e água. Então, pessoal, especial atenção se ele falar para você oxidação do metanol. Tudo bem? Alguma pergunta? Não. De boa. De boa? Prosseguindo, então. Então, já vimos a oxidação do álcool primário, que começa pelo etanol, e vimos uma oxidação especial, que é a oxidação do metanol, tá? Prosseguindo, então, oxidação de um álcool secundário. E aqui nós temos um exemplo. Primeiro, eu gostaria de saber o nome do composto. Nomenclatura oficial do composto dado aqui, ó, desse álcool secundário. Esperando as respostas. Propan-2O. Propan-2ol, perfeito. Olha lá, hidroxila no carbono 2, 3 carbonos na cadeia principal, estamos diante do propan-2ol, né? Ou como se falava antes, o 2-propanol, tá? Mas propan-2ol, como deve ser escrito hoje numa prova. Álcool secundário, porque nós temos uma hidroxila ligada a um carbono secundário. Vai acontecer a oxidação, como a gente conhece, né? Permanganato de cromato em meio ácido, né? Em meio aquoso também, e você vai pegar esse álcool secundário e vai transformar, né, nesse composto aqui. Antes de colocar, alguém sabe o que vai acontecer baseado nessa informação que foi colocada? É só seguir, ó, 2 hidrogênios foram retirados daqui, certo? Vai restar só o oxigênio. O que vai formar aqui, pessoal? Cetona? Gás oxigênio. Cetona, né? Ó, se você deixar a oxidação acontecer nesse carbono secundário, haverá a formação de uma cetona. Então, a oxidação de álcool secundário transforma o seu composto em cetona. Diferentemente do álcool primário, que é oxidado parcialmente a aldeído, e depois ele será oxidado a ácido carboxílico. Cuidado com o metanol, como a gente já viu. O álcool secundário, ele simplesmente será oxidado a cetona. Não continua a oxidação, porque não tem mais hidrogênio para ser retirado do carbono do grupo principal. Então, a oxidação do álcool secundário acontece numa única etapa. Ele é oxidado diretamente a uma cetona. Tudo bem? Beleza. Sim. Beleza. Para variar, o nome da cetona, né, pessoal? Como é o nome oficial desse composto aqui? Propanona? Propanona, perfeito. Nome usual da propanona. Propiônica? Vou dar uma dica. Esse grupamento aqui é chamado de cetona e o que tiver ligado a ele vira radical. Dimetilcetona? Dimetilcetona, perfeito. Ó, dimetilcetona, certo? Ó, oficial, propanona. Usual, dimetilcetona. Para fechar agora, hein? Alguém sabe o nome comercial da dimetilcetona ou da propanona? Como ela é vendida aí fora? Acetona. Acetona, certo? A acetona é o nome comercial da cetona mais simples que existe, a propanona ou a difenilcetona. Bom, retomando. Oxidação de álcool secundário, seu composto é literalmente oxidado a acetona, não importa o álcool secundário que você tem aqui. A oxidação só vai a acetona e para por aqui. O que resta, pessoal? A oxidação de um álcool terciário, certo? Só que um álcool terciário não contém hidrogênio carbinólico. Vamos explicar o que é isso. Ó. Isso aqui é um álcool terciário. Ou seja, o carbono que tinha hidroxila, que é chamado de carbono carbinólico, não possui hidrogênios ligados a ele, certo? Então, ele não sofre oxidação, não... ou no máximo, se você forçar a reação, acontece a quebra da cadeia carbônica. Mas se aparecer, né, numa prova, pode aparecer numa questão de vestibular, oxidação do álcool abaixo e entre os itens aparecer um álcool terciário, o que você escreve para ele? Você até monta a equação, só que você escreve depois, não reage. Ok? Se o cara insistir, por que não reage? Porque o carbono do grupamento hidroxila, né, que é chamado de que é o carbono que deveria conter hidrogênio carbinólico, não possui, ele não tem hidrogênio ligado a ele, então não sofrerá oxidação, que não vai conseguir liberar hidrogênio no meio. Tudo certo? Beleza. Beleza? Então, olha só, vimos o álcool primário, vimos o metanol, vimos o álcool secundário e sabemos que o álcool terciário não sofre oxidação em meio ácido
com os agentes oxidantes mais utilizados, que é o permanganato de cromato. Então, resumidamente, nós temos o quê? Ó? Metanol se oxida a metanal, que vira ácido metanóico, certo? E o ácido metanóico acaba se fragmentando em ácido carbônico e água, ok? É a sequência de oxidação em meio ácido do metanol, certo? Qualquer outro álcool primário oxida-se parcialmente a aldeído e de aldeído ele se oxida a ácido carboxílico. Só tem que tomar cuidado com a pergunta que o cara te fizer. Se ele fizer somente a oxidação parcial, você vai parar no aldeído. Se ele fizer oxidação total, você vai até o ácido carboxílico, certo? O álcool secundário, a oxidação dele diretamente a acetona e vai parar por aí. E por último, que a gente acabou de ver, o álcool terciário que não reage. Tudo bem esse quadro resumo aqui? Sim. Beleza. Bom, passamos por oxidação de todos os tipos de álcool, do primário até o álcool terciário que não reage. Lembrando sempre a atenção especial ao metanol, tá? Saindo, então, da oxidação através de agentes químicos, no caso, o permanganato de cromato, nós temos um outro tipo de oxidação que também acontece, que é a chamada de oxidação extrema, mais conhecida por vocês pelo nome de combustão. Já viram reações de combustão lá na primeira série, lá no primeiro ano, não viram? Sim. O que acontece numa reação? Quais são, né, os ingredientes para que aconteça uma reação de combustão? O que eu tenho que ter? Combustível, O2. Combustível, o que mais? O2, que é um comburente. O2, né, que é o comburente, e uma faísca. Faísca da ignição, né, que eu preciso daquilo que vai disparar literalmente a minha reação de combustão. Então, a combustão, também chamada de oxidação extrema, né, vai entrar no nosso processo agora. Só que a gente vai pegar literalmente um composto químico, né, um composto orgânico, e fazer a sua oxidação. Lembrando que você pode ter entre os produtos, né, dessa oxidação o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o carbono sólido ou a água. E aí nós temos diferença entre dois tipos de combustão. E nós começamos primeiro pela combustão total ou completa. Está aqui um composto químico, um C2H6, certo? Que é o nosso combustível, que vai reagir com o oxigênio, certo? Liberando do outro lado CO2 e água. O que você tem que fazer agora? Se o cara te pedir a reação de combustão total ou completa de um composto orgânico, no mínimo ele é formado por carbono e hidrogênio. Você vai reagir ele com oxigênio, do outro lado liberar CO2 e água. Vai parar por aqui ou tem que fazer mais alguma coisa? Tem que balancear. O que tem que fazer agora? Balancear? Balanceamento, perfeito, né? Ó, na combustão total ou completa, diferentemente das oxidações que acontecem com o permanganato de cromato, que elas são extensas, você vai ter que fazer o balanceamento da sua equação, certo? Pessoal, combustível, comburente, a faísca de ignição aconteceu em algum momento aqui, riscou um fósforo, alguma coisa aconteceu, CO2 e água do outro lado na combustão total ou completa. Por onde eu começo o balanceamento? Lembra que existem regras para o balanceamento de uma equação. Pelo CO2. A regra diz que você primeiro, né, faz um apanhado geral, né, você tem uma equação química, o que eu vejo para começar o balanceamento? Você sempre começa por onde? Numa equação química qualquer, o cara te pede, faça o balanceamento da equação abaixo. A regra te diz para começar sempre por quem? A primeira regra. É pelo sal ou é pelo... Metais? Começo sempre pelos metais, certo? Pergunto, esta equação aqui tem metal? Não. 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 Então, a primeira regra já não vale para ela, certo? Mas é a primeira coisa que eu verifico é a essência de um metal. Então, não tem metal. Qual a segunda regra? Oxigênio? Qualquer outro ametal, que não seja nem o hidrogênio nem o oxigênio, certo? Bom, tem, no caso, qualquer outro ametal aqui, que não seja nem o hidrogênio nem o oxigênio? Carbono. O carbono. Então, aqui, a segunda regra já vai valer. Eu começo pelo carbono. Do lado dos reagentes, quantos carbonos eu tenho? 2. 2. Do lado dos produtos, no CO2 eu só tenho 1. Como é que eu faço para Lavoisier ficar feliz aqui agora? Né? A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Põe um 2 na frente. 2 na frente, aqui é o do CO2. Como é que chama isso aqui, pessoal? Esse númerozinho. Mal.
Posso ler em É termos de mol, molaridade? 2 mols. Posso ler em termos de molécula, 2 moléculas. Posso ler em termos de volume, 2 volumes, se ele for gasoso. Mas como é que chama isso daqui? Esse númerozinho que vem na frente de uma Coeficiente? substância perfeito. Coeficiente estequiométrico da reação, certo? Então, coeficiente estequiométrico do CO2 é 2. Está balanceado o carbono. Para quem é que eu vou agora? Por oxigênio. Oxigênio. Hidrogênio, certo? O oxigênio sempre é por último, prova dos 9. Se você pegar a regra do balanceamento, é metal, não metal, hidrogênio e oxigênio. Se não der certo, aí você tenta começar pelo oxigênio, tá? Mas geralmente são esses 4 passos que você deve fazer. Então agora você vai para o hidrogênio. Lá no C2H6, você tem 6 hidrogênios. Só tem hidrogênio presente na água. Como é que eu faço o balanceamento agora, então? Vezes 3. Então, coeficiente estequiométrico da água, 3, porque 3 vezes 2, 6, você acabou de balancear o hidrogênio. Bom, prova dos 9. Quem é que você tem que balancear agora? Oxigênio. O oxigênio. Lembrando que os coeficientes estequiométricos dos produtos já estão colocados, certo? Você só pode mexer agora nesse oxigênio aqui. Bom, desse lado eu tenho 2 vezes 2, 4. Com mais 3, eu vou ter quantos oxigênios desse lado? 7. 7. Aqui eu só tenho 2. Como é que eu faço para ter 7 átomos de oxigênio desse lado? 3 meios? 3 meios ou 7 dividido por 2, certo? Ah lá, ó, você utilizou um coeficiente fracionário e você colocou aqui, ó, 7 meios, né? Você vai acabar tendo 7 oxigênios desse lado e você fez o balanceamento. Posso deixar assim? Pois não, pode falar. Se eu colocasse 3,5, estaria errado? Não, não estaria errado. Pode ser colocar 3,5. Mais um detalhe. Geralmente, não é uma condição que sempre vai ser pedida, mas vamos dizer que 90% dos casos, o cara te pede o balanceamento, vai estar escrito lá no seu exercício, essa informação. Pelos menores números inteiros. Eu poderia deixar desse jeito, então, ou como o Alexandre falou, colocar 3,5? Não. Não. E agora? Tudo bem, você faz assim, tá correto. Como é que eu transformo isso aqui nos menores números inteiros da equação? Procura simplificar? Você pode simplesmente pegar toda a equação, já que ela deu fracionária, e multiplicar por 2, certo? Quando você multiplica por 2, o que acontece com esse índice aqui? Fica 2. Fica 2. O que acontece com esse índice aqui? Com esse coeficiente? Fica 7. Aqui. 4. E aqui? 6. 6. Tudo bem? Sem problema? Sim, tudo bem. Beleza. Então, ó, eu posso deixar desse jeito? Se o cara não te falar nada, pode. Tá perfeito. Inclusive, né? Servindo até para termoquímica. Já estudaram termoquímica esse ano ou estão estudando? Aquela parte Acho de que delta não. H, lei de Hess, entropia padrão de combustão. Já estudaram? Já Eu estudaram? acho que estudou. Sim. É? Acho que termodinâmica. É porque Agora o Vitor ele passou por entalpia. Então, tipo, Isabela acho que está foi. dizendo que já estudaram sim. Isabela, já estudaram esse ano a termoquímica. Lá na termoquímica, essa equação aqui, ó, pode ser classificada como entalpia padrão de combustão. E o que é uma entalpia padrão de combustão? Quando você pega 1 mol, né, de um reagente químico e faz a reação dele com oxigênio, liberando CO2 e água. Se o cara te pede a entalpia padrão de combustão, então você tem que partir de 1 mol. Se o cara não te falar nada e pedir os menores números inteiros, você multiplica toda a equação por 2, que vai dar certo do mesmo jeito. Mas, né, se a entropia padrão de combustão, tem que deixar aqui na forma de 1. Então, essa parte aqui vai estar fracionária. Tudo bem? Sim. Beleza, então. Pessoal, o que é uma combustão total ou completa? Que foi colocado aqui, a gente colocou desse lado. O que ela diz uma combustão total ou completa? Que existe um outro tipo de combustão. Que os produtos têm que ser CO2 e água. Os produtos têm que ser CO2 e água, desde que o seu combustível tenha carbono e hidrogênio, certo? No mínimo, carbono e hidrogênio para você fazer a reação. Então, na combustão total ou completa, há a formação do CO2 e água. Na química orgânica, o que você mais tem é carbono e hidrogênio reagindo com o seu comburente, tá? Bom, uma vez estabelecidos os índices, vamos a mais um exemplo de combustão total ou completa. Essa eu vou pedir para que vocês façam. C8H18, né? Com esta fórmula aqui, pode ser qualquer hidrocarboneto. Pergunto, só com essa informação aqui, alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno, aromático, ou não sei o que você falou até agora?
Qualquer um dos três. Qualquer um deles? Qualquer um dos alcanos, alcenos ou acinos? Tem certeza, Alexandre? Ó, C8H18. Tem como descobrir o que ele é? Eu lembro a regra que ele segue, mas não lembro o nome. Nós temos aquelas fórmulas gerais, não temos as fórmulas gerais? Qual a fórmula tem. geral para um alcano? CnH2n mais 2. CnH2n mais 2, perfeito. Ana. Como é que obedece essa fórmula, CnH2n mais 2? C8H18? Sim. 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 Então eu posso dizer que isso aqui pertence ao hidrocarboneto da classe dos Alcanos. alcanos, perfeito? O alceno já vai compartilhar com ciclano, fórmula geral, o alcino com alcadieno, certo? Mas o alcano só tem para ele, ó. Posso afirmar com certeza que isso aqui, então, é o octano. Posso fazer essa afirmação numa prova? Pode. Pode? Com certeza é o octano. Eu posso dizer que pode ser o octano, porque ele tem 8 carbonos. Mas pode ser um heptano ramificado, pode ser um hexano ramificado, pode ser um pentano ramificado. Então tem que tomar cuidado com a informação, certo? Mas tá aí, ó, C8H18, ele pede que você faça a combustão completa. Combustão completa, vou ter que reagir com oxigênio. Produtos do outro lado, vai ter que aparecer o que para você? CO2 e água. Tempo para o balanceamento. Podem fazer aí. Lembrando sempre das regras, né? Não vou fazer ainda, deixar vocês terminarem. Começo pelo metal, depois para o ametal, depois para o hidrogênio, por último o oxigênio. Na combustão, sempre carbono, hidrogênio e oxigênio. Sempre essa regra será obedecida. Professor, fica 25 sobre 2, 8 e 9. E 9, beleza. Alexandre falou que fica essa proporção aí. Mais alguém? Eu também acho que é a do Cheguei no mesmo do Alexandre. Beleza, então, pessoal. Começando o balanceamento. Qual é o primeiro índice que eu coloco? É o índice do Carbono. carbono. O coeficiente estequiométrico para ele, então, pelo que vocês disseram, é 8. Perfeito? Isso. Perfeito. Perfeito. Depois o próximo coeficiente é o da água. Quanto eu coloco na frente da água aqui? 9. 9. Maravilha. Feito o balanceamento, literalmente, perdão, coeficiente dos produtos, vou verificar agora o oxigênio. Você tem 8 vezes 2 mais 9, dando um total de quanto? 25. 25. O que eu coloco aqui, então, no O2? 25 sobre 5 2. sobre 2. 25 sobre 2. Lembrando, se o cara te pedir os menores números inteiros, o que você tem que fazer para essa equação inteira aqui? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Perfeito? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Maravilha. Pessoal, o balanceamento tem que ser feito para respeitar a primeira lei ponderal. Qual é a primeira lei ponderal das reações químicas? Nada se perde, tudo se transforma? É por aí, Alexandre. Essa, na verdade, é um enunciado, é a frase poética da lei. Mas o que diz essa lei? É a lei de quem, aliás? A A massa lei das massas. dos reagentes. Lei de quê? Vocês falaram tudo ao mesmo tempo, não deu para pegar. Como é o nome dessa lei? Lei das massas. Lei da conservação das massas, certo? Quem foi o autor dessa lei? Lavoisier. Lavoisier. O que diz essa lei? O que o Alexandre falou foi a frase poética, né? Que ele utilizou, que nem era dele, mas ele utilizou para explicar a lei. Mas o que diz a lei, na verdade? O cara fala, enuncie a lei da conservação das massas, a primeira lei ponderal, a lei de Lavoisier. O que é que você diz? A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos? Maravilha. Só colocando de uma maneira mais concisa para a pessoa entender lá. Em uma reação química, em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes deverá ser igual à soma da massa dos produtos. Perfeito? Isso em cálculo estequiométrico, ele pode envolver uma reação de combustão, que não deixa de ser uma oxidação em química orgânica, né? Pedir um cálculo estequiométrico logo em seguida, já vou alertando. Lá nos exercícios da nossa apostila existem, né, alguns itens que pedem cálculos estequiométricos sobre isso daqui. Não é orgânica, mas numa questão que envolva mais de uma área da química, o cara pode pedir isso, a montagem da equação, o balanceamento da equação e o posterior cálculo estequiométrico, tá? Então, olhando para essa equação, isso é assunto lá da primeira série, tá, pessoal? A orgânica mesmo já acabou aqui quando a gente colocou o nome dos reagentes possíveis e fez o balanceamento.
né? Como é que eu posso ler essa reação química em termos de mol? Começando pelo reagente C8H18, que pode ser o octano, certo? Pode ser um heptano ramificado, pode ser um hexano ramificado. Como é que eu leio em termos de mol essa equação inteira? Pera, Um desculpa. mol, 1 mol de C8H18 reagindo com 25 meios de mols de oxigênio, perfeito, produzindo 8 mols de gás carbônico, e 9 mols de água. tudo bem? Tudo bem. Caso estivesse nas CNTPs, alguém sabe o que é CNTP? É tipo a convenção vai determinar o número de mols num padrão. Mas o que significa a sigla CNTP? Aí pegou pesado. Aí pegou pesado, né? Condições normais de temperatura e pressão, certo? Nessas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa que volume? 22,4. 22,4 litros. Supondo que esta equação, o cara fala no exercício, esteja nas CNTPs e todos os participantes sejam gasosos, como é que eu leio toda esta equação em termos de volume? Ah, tem que me explicar. Ó, quantos mols eu tenho aqui? Boa sorte, prof. Quantos mols eu tenho aqui? Hum, 1 mol. 1 mol de qualquer gás ocupa que volume? 22,4. Então, beleza. Você já escreve aqui embaixo 22,4 litros. E aqui, o que eu escrevo? Supondo também no estado gasoso. E é no estado gasoso do oxigênio. Porra, 25 vezes 2, né? Vezes. 5,2 vezes 22,4, certo? E aqui? 22,4 vezes 8. Perfeito. Mol. E por último, 9 vezes 22,4. entenderam? Ó, isso é cálculo estequiométrico, tá, pessoal? Nem em química orgânica é mais. Mas uma questão de química orgânica, ou seja, vai estar misturado. Na verdade, ele pode pedir os atributos do cálculo estequiométrico. Como é gases, ele pode pedir a equação geral dos gases, pode pedir a equação de Clapeyron, que os senhores já estudaram lá na primeira série e vão revisar com certeza lá na terceira série ano que vem. Alguém sabe qual a equação geral dos gases? Em PVNRT. geral. Não, essa não é a geral. A gente sempre confunde e pensa que é geral. A PVNRT é a equação de estado dos gases perfeitos, também chamada de equação de Clapeyron. Mas o nome correto é equação de estado dos gases perfeitos, que é a PVNRT. Se o cara te pedir a equação geral dos gases, né, utilizando o macete, lembra do PVT Povotó? É isso aí. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, olha só. Numa única equação de química orgânica envolvendo combustão, não só combustão, mas geralmente o cara te pergunta combustão. O cara pode te perguntar muita coisa a respeito da estequiometria da reação. Por isso, você vai ter que estar antenado com aquilo que você estudou em cálculo estequiométrico. Com certeza, os senhores estudaram na primeira série, e ano que vem, no terceirão, esse assunto volta, certo? Aí vocês vão notar que certos exercícios ficarão até um pouco mais complexos. Ou seja, o cara vai pedir a interferência usando química orgânica, trabalhando o conceito da química geral, utilizando, no caso aqui, a físico-química, tá? Tudo bem? Sim. Beleza, então. Bom, fazer o seguinte, pessoal. A gente vai continuar trabalhando na combustão total ou completa. Falta mais um tipo, que é a combustão incompleta, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Mas agora eu vou pedir para vocês para fazer a chamada lá, tá? Podem assinar o nome, todo mundo está liberado. E depois, né, do intervalo, nosso segundo tempo, a gente continua com esse assunto. Ok? Beleza. Beleza, pessoal. Mais, professor? Tchau, prof. Até daqui a pouco. Tchau, até mais.